Boa noite, irmão. E eu passo a palavra, então, para a nossa irmã Samira e Jorge. E depois temos a palestra do nosso irmão Osmar Carvalho. Sejam todos muito bem-vindos. Desliguem os microfones. Relaxamento, com os pés juntos, as mãos sobre os joelhos e a coluna erecta. Dediquemos alguns instantes ao relaxamento dos nossos corpos físicos, à tranquilidade de nossas emoções e à serenidade e domínio de nossas mentes. E sintamos-nos em harmonia perfeita entre todos nós, com todo o grupo, como se formasse em um só todo. Preparamos assim para executarmos o ritual de cura. Agradecemos agora ao Senhor. Ó Senhor Maitreya Divino Cristo, sublime instrutor dos anjos e dos homens. Ó Senhor do amor, prostrado aos vossos pés, humilde e reverente graças lhe rendemos pela proteção cheia de misericórdia, pelo auxílio cheio de amor e poder que a todos dispensais. E vossas bênçãos veementemente pedimos para tudo aquilo que fizermos em vosso nome. Ouçamos agora, em atitude de silêncio, um pequeno trecho do livro Buda falou do caminho de escape à roda dos renascimentos. A religião hindu fala do objetivo último de libertação. Os cristãos falam de salvação. Tudo isto, na realidade, significa uma só e mesma coisa a saber, que chegará um tempo em que todas as lições terrenas estarão aprendidas. Então o homem entrará no reino espiritual, o reino dos céus, que é tão real e verdadeiro quanto qualquer dos grandes reinos da natureza, mineral, vegetal, animal e humano. Além do reino humano está o super-humano ou quinto reino, e a meta da evolução humana no presente sistema de mundo, abrangendo muitos milhões de anos, é atingir aquele estado de desenvolvimento que torne possível ao homem apossar-se de sua herança e entrar nesse reino. Devemos lembrar, todavia, que a evolução se efetua mediante desenvolvimento progressivo, passo a passo. Depois disso, o homem ingressa no caminho de retorno, mas o caminho ainda se acha perante ele, a escada da evolução espiritual ainda está por galgar. À proporção que o homem trabalha com diligência e se ergue um pouco acima da massa geral, verifica que há outros que subiram antes dele, os quais lhe estendem mãos solícitas e com ele partilha o ensinamento de que necessite. Grande número de vidas seria normalmente expendido entre uma iniciação e a seguinte, mas para qualquer homem que haja decidido tomar a mais íngreme senda oculta, é possível acelerar consideravelmente o curso normal da evolução. Alguns poucos sempre se adiantaram, ansiosos a seus companheiros, e são estes os que já obtiveram tal realização. Todavia, permanecem na Terra para auxiliar seus irmãos mais jovens. Constituem eles o governo interno do mundo, a hierarquia oculta, a grande loja branca de mestres da sabedoria. Profundamente recolhidos, façamos as nossas invocações. Senhor das profundidades e das alturas, tu que resides em todas as formas que criaste, que mora com as almas que buscam a luz e por tua vida sustentação, confortas com teu amor e faz com que elas te sintam como uma fonte vivificante que nelas emerge, e sejamos canais de tua vida, a fim de alentá-las e guiá-las à luz da vida imortal, assim seja. Ó Mãe Divina, estrela em nossos corações, tu que és excelsa joia do templo, tu que és estrela do mar, tu que és a mãe do mundo, vinde a nós que te amamos e a teus filhos que
que a ti necessita. Vinde, ó Mãe Divina, ó Mãe Santíssima de todos os seres, e como a lua brilha como glória ao sol, assim também brilhemos nós em ti. E vós, ó gloriosos anjos curadores, com o vosso glorioso arcanjo São Rafael, a vós também sobe os nossos pensamentos e os nossos corações numa aleluia intensa de alegria e de júbilo, e ansiosos do vosso amor pedimos, derramai a vossa força, a vossa paz, a vossa ajuda aos vossos irmãos que sofrem, neles estimulando o crescimento da vida interna, neles fluindo a vida que por vós é conduzida. Procedamos agora à meditação crística, fluindo por todos nós, por todo o grupo, com ela se fundindo, e ofereçamos todos os poderes do eu ao serviço da vida una divina, para que através desse eu possa fluir o poder curador. Sintamo-nos como envoltos por sua esfera da mais pura luz branca, do alto descendo no canal que conduz forças, que serão espalhadas para os que delas necessitam e cujos nomes vamos agora mencionar. Antes de mencionarmos os nomes das pessoas que necessitam de auxílio físico e espiritual, mentalizamos no planeta Terra, Gaia, o planeta que um dia nos recebeu gratuitamente. Mentalizamos os países, as cidades, os municípios, os bairros e todos os seres que nela residem, para que os mestres possam abençoar e enviar os seus anjos curadores para todos aqueles que necessitam. Mentalizamos os nomes das pessoas que necessitam de auxílio físico e espiritual. Thales Cesarete Barbosa, Cauê Cesarete Rezende, Elza Meneguzzi, Armando Meneguzzi Filho, Uriel Bueno, Simone Lima Cavalcante Soares, Isis Lima Cavalcante Soares, Maximiliano Silva, Beatriz Queiroz, Gisele Moraes, João Paulo Daoli, Aite Axê Machado, Terezinha Maria Naubauer de Paula, Ana Maria Vieira da Silva, Cláudia Ioveda Naubauer Aguilar, Malu Carneiro, Felipe Rodrigues, Carla Carneiro, Yara Tavares Veiga, Graziela Tereza Gomes dos Santos, Moacir Guedes, Miguel Morales. E agora cada um de nós pense no ser que mais deseja auxiliar, que mais necessita de cura. E a egrégora formada por nosso grupo canalize para esse ser a força curadora que o libertará do sofrimento. Pensa, ó Senhor do amor e da compaixão, tu que nos deste a promessa de que onde dois ou três se achassem reunidos em teu nome, ali também se acharia, concede-nos a nós, teus pequenos filhos, a oportunidade de sermos canais de teu amor ao mundo, puros instrumentos para o teu serviço, e possamos despertar as almas dos homens a consciência da tua presença curativa. O Mestre contempla o mundo e ele, seu coração se expande até que não
nenhum ser fica existindo que não tenha sido interpenetrado e saturado pelo amor do Instrutor Supremo, e não tenha sido vivificado e extorquido pelos eflúvios de seu coração, vibrante de infinito amor e ilimitada compaixão. Oh, que sua vida de divinal beleza e imensa ternura possa encontrar em cada um de nós um veículo apropriado à sua manifestação na humanidade. Encerramento. E agora, ao volvermos para o mundo profano, externo, sintamos nossos poderes acrescidos pela força espiritual com a qual comungamos, dediquemos nossas vidas ao seu serviço e tenhamos o firme propósito de só agirmos com amor para com todos os seres. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam vitoriosos, que todos os seres vivam em paz. Paz, evolução a todos os seres, espiritualidade crescente a todos os anjos e a todos os homens, assim seja. Om. 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 Então, após o ritual de cura, passamos a palavra para o nosso irmão Padre Osmar de Carvalho, que irá então proferir a palestra. A palavra está com você, irmão. Obrigado, muito obrigado, irmã Cida, e a todos os nossos queridos irmãos da loja Raja Yoga, a todos vocês, o meu Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita todos vocês. Hoje nós pretendemos falar sobre Jesus de Belém ao Calvário, as iniciações do Mestre Jesus, né? E não pretendo falar aqui como clérigo, né? Como padre, como sacerdote, mas, na verdade, como um teósofo, um teosofista, um pesquisador, para falar de uma figura que realmente é muito importante na vida praticamente de todos, né, da quase a totalidade dos ocidentais, nós que fazemos parte dessa cultura judaico-cristã, né, praticamente não temos como escapar dessa cultura que realmente nos encanta, uma história realmente cheia de sabedoria, de ensinamentos, né? E que nós podemos aproveitar e nós vamos tentar demonstrar para vocês que, na verdade, o que se fala de Jesus, na verdade, se aplica à vida de todos nós, porque todos nós estamos numa grande peregrinação. Como diz a doutrina secreta, é a peregrinação obrigatória de todas as almas, né? Não dos corpos, né? Se bem que alguns de nós resolvem fazer algumas peregrinações físicas, né? Ir a Aparecida do Norte, ir a Roma, ir à Índia, na Sociedade Teosófica, né? A peregrinação não é somente do corpo, meus irmãos, mas principalmente da nossa alma. Então eu vou partilhar a minha tela com vocês. Espero que vocês já estejam vendo aí, só me confirmem. Está aparecendo aí para vocês a tela? Então, agradeço. Sim.
Então, meus irmãos, eu vou mudar a primeira tela aqui, vocês me confirmem se mudou. Mudou, então ótimo. Sim. Então, meus irmãos, falar de Jesus é falar de um personagem que a gente praticamente acha que conhece tudo sobre ele, né? Quando a gente vê uma imagem dessa do Adolfo Bouguereau, né? Quando a gente vê os santos anjos incensando a Nossa Senhora Maria, tendo nos seus braços o menino Jesus, nós sentimos que nós realmente conhecemos esse personagem desde que ele nasceu, conhecemos a vida toda dele, o que aconteceu com ele, e para a maior parte de nós, nós somos ensinados sobre o que aconteceu a Jesus, o quanto ele é importante, por ele ser o Filho de Deus, por ele ser realmente o Salvador, e nós nem nos importamos que essas imagens sejam, obviamente, o produto de uma época, né, cultural do Ocidente, que os traços de Maria, de Jesus estejam, obviamente, ocidentalizados, né? Que Jesus e Maria apareçam aí de olhos claros, né? São essas imagens que nós temos na nossa mente, né? No nosso imaginário. Isso foi ainda mais ampliado através dos filmes, através dos grandes pintores que, obviamente, tentaram pintar Jesus, a face de Jesus nesses últimos 2000 anos, e nós achamos, inclusive, que conhecemos até o pai de Jesus, né? Porque quando a gente lê lá na Bíblia que Deus, né, quando Jesus estava, né, no deserto, né, jejuando, meditando, ele clamou por Deus e Deus apareceu para ele como se fosse uma sarça ardente, né? O cinema já mostrou aí o que que seria, né? Vejam bem, né? Como é que seria a aparição de Deus para Jesus na forma de uma chama ardente, né? Da onde vinha a voz, de Deus, né? E a gente acha isso tudo muito tranquilo, né? E o cinema, então, foi aperfeiçoando isso nas nossas mentes, que quando a gente fala Jesus, a gente já quase que automaticamente aí lembra desse filme aí do Franco Zeffirelli, né? Com esse ator que praticamente encarnou, né, a figura de Jesus. Então, Jesus, na vida das pessoas, a gente sabe que ele é um ícone, né? Que ele é realmente alguém extremamente importante, principalmente porque é alvo de devoção das pessoas, né? As pessoas, no seu íntimo, quando elas vão orar, a maior parte da população nessa nossa cultura judaico-cristã volve a sua mente para essas imagens, né? Quer sejam estátuas, sejam imagens impressas, aquelas que estão na nossa memória dos filmes, né? Então a gente sabe, meus irmãos, que isso é uma construção cultural, uma construção que obviamente levou 2000 anos, né? Para chegar no ponto que está, né? Então o Greco, quando pintou esse quadro aqui, né? Jesus, em meio ao seu suplício, enfrentando o, o guarda zombeteiro, né? A gente acha que isso foi uma verdade histórica, né? Que isso realmente aconteceu, né? E então e as imagens do suplício de Jesus, assim como o suplício de qualquer pessoa, né?
ela nos gera memórias, né? E uma compaixão extremamente forte, né? Que é impossível a gente ouvir e ver essa história sem se sentir, né, movido, sem sentir compaixão pelo sofrimento desse indivíduo, do Mestre Jesus, né? E, mas, meus irmãos, nós estamos aqui, obviamente, na Sociedade Teosófica, que visa fazer um estudo comparativo das religiões, né? E trazer um aspecto mais profundo dos conhecimentos. Então, a figura de Jesus que vem sendo construído pela arte, que obviamente não tem parâmetro nenhum na história, né? Nós seríamos capazes até de dizer que se Jesus aparecesse para a gente na rua, a gente seria capaz de reconhecê-lo, né? Apesar dele já ter desaparecido há mais de 2000 anos, o fato é que a gente acha que conhece Jesus, né? Mesmo que seja esse Jesus aí totalmente estereotipado, assim, meio né? De loja de santinho, de religião, mas a gente acha que isso é verdade, meus irmãos. E se a gente empreende, meus irmãos, uma pesquisa comparativa, nós vamos ver que o que realmente nós sabemos da historicidade de Jesus é muito pouco. Realmente, os verdadeiros pesquisadores, muitos deles chegaram até a duvidar que Jesus realmente existiu, devido à escassez de dados, de referências de historiadores confiáveis, de referências até bibliográficas que mencionassem a existência desse ser, mas o fato é, meus irmãos, que o somatório cultural daquilo que se transformou em cristianismo, né? Que aliás é uma palavra até pejorativa, né? Pejorativa, negativa, porque tudo que é ismo, meus irmãos, na verdade, é algo até negativo. Na verdade, a historicidade de Jesus, ela partiu de pequenos fragmentos, né? E então o que nós temos hoje em dia, meus irmãos, é praticamente nós temos uma transformação de um personagem histórico cujo conhecimento realmente histórico é muito pequeno e as Sagradas Escrituras elas são muito ruins como subsídio da historicidade de Jesus, porque são textos que não têm datas, não falam em datas, muito raramente falam de reinado de um fulano, de um Beltrano, e há erros crassos de tradução que foram levantados por teósofos. E aí eu tenho que falar, meus irmãos, já que nós estamos aqui na Sociedade Teosófica, que nós, dentro da Sociedade Teosófica, há uma corrente que nós podemos dizer assim, que é de estudos sobre o cristianismo. Nós temos muitos estudos de cristianismo praticamente esotérico dentro da Sociedade Teosófica, né? Então, é muito interessante aqueles que quiserem realmente pesquisar a esse respeito, vão encontrar farta literatura sobre a pesquisa, né? Então, eu venho trazer aqui inicialmente, meus irmãos, já que nós estamos aqui na sociedade, um artigo que foi publicado na obra compilada de Madame Blavatsky, que é denominado o Status de Jesus, né? Para nós não ficarmos realmente sem referências, já que Madame Blavatsky é a grande
o grande esteio intelectual dentro da Sociedade Teosófica, na sua revista chamada De Theosophists, de 1883, né, na verdade, o volume 4, número 10, lá na página 261, né, para quem quiser ir lá pesquisar, foi indagado, foi enviada uma pergunta para Madame Blavatsky por carta, que é a seguinte: qual é a exata posição dada pelos Mahatmas a Jesus na sagrada ordem dos adeptos, ou seja, dos mestres? Ele teria partido da terra? Jesus seria agora denominado um Dayan Chohan, ou arcanjo, né? Ou então um Buda, ou um espírito planetário? E ele estaria agora realmente interessado ou preocupado com o progresso da humanidade sobre a Terra? Essa é a pergunta que foi feita a Madame Blavatsky por carta. E na sua revista ela respondeu, né, o seguinte: a posição dada por eles, né, pelos mestres, a Jesus, até onde saibamos, é a de um homem puro e elevado, um reformador que teria vivido em beatitude, mas que teve que morrer pelo que ele considerou como a maior herança dos homens, a absoluta liberdade de consciência. Também a de um adepto que pregou uma religião universal, sabendo que não existe qualquer outro templo de Deus, né, entre aspas, que não o próprio homem, né? Também aquele de um nobre instrutor das verdades esotéricas, a quem não foi dado tempo para expô-las, aquele de um iniciado que não reconheceu nenhuma diferença, exceto a moral, entre os homens, que rejeitou as castas e menosprezou a riqueza, e que preferiu a morte a revelar os segredos da iniciação, e de quem, finalmente, viveu cerca de um século antes do ano 1 de nossa vulgar e assim chamada era cristã. É essa, meus irmãos, é esse o artigo que Madame Blavatsky escreveu, publicou na sua revista The Theosophist, sobre como que a sociedade teosófica, como os Mahatmas, os mestres, entendem a figura de Jesus. Porque eu coloco isso aqui, meus irmãos, porque eu já tive a oportunidade de presenciar discussões, inclusive dentro de altas esferas da sociedade teosófica, pessoas dizendo que Jesus não seria mestre, e que Jesus seria uma invenção das igrejas, né? Que isso foi uma coisa construída, e obviamente que tem realmente uma construção sobre a figura de Jesus, que nós vamos mencionar aí, mas Madame Blavatsky foi, né? Já que todo mundo realmente, o que Blavatsky fala, o pessoal leva a ferro e fogo, não dá para desclassificar Jesus dentro da hierarquia oculta, dizer que ele não foi mestre, né? E na verdade ele foi um homem, um iniciado, foi alguém que realmente pregou a doutrina e foi perseguido e foi destruído por aqueles que estavam à sua volta, né? E que séculos depois começou-se toda uma construção, né? Uma religião que ele não fundou. Não há nenhuma passagem bíblica, né, que esteja lá Jesus dizendo: olha, eu quero que seja criada uma igreja, que eu seja o objeto do culto, né? Até mesmo aquela passagem que Jesus diz para Pedro, né? Pedro, tu és a pedra sobre a qual eu erigirei a minha igreja,
né, que é aquela frase que dizem que foi ali que Jesus fundou a igreja dele, mas a própria Madame Blavatsky diz que quando ele mencionou Pedro, ela diz que isso se refere ao Petrus, né? Ou seja, a pedra sobre a qual todo o sacrifício é realizado, e Jesus participou de uma série de culturas espiritualistas, né? Principalmente o judaísmo, né? Nós temos que entender que Jesus era hebreu, era judeu, né? Ele viveu e pereceu na mão dos hebreus, e esse finalzinho aí da frase que Blavatsky diz que Jesus viveu cerca de um século antes da, da assim chamada era cristã, é o fato que realmente causa toda a problemática da historicidade de Jesus. Porque quando começou-se a falar muito dele, já tinha se passado um século, né? E outros teósofos, como Leadbeater, como Geoffrey Hodgson, como G.R.S. Mead, né? Como outros escritores esotéricos também mencionam isso, né? G.R.S. Mead escreveu, inclusive, um livro, né, chamado Viveu Jesus 100 anos antes, e Geoffrey Hodgson ainda é mais preciso. Ele coloca que o Jesus histórico, teria vivido 115 anos antes da assim chamada era cristã. E a partir disso, meus irmãos, começa uma construção. Uma construção, meus irmãos, que transforma o homem Jesus no, no próprio Deus encarnado. E essa grande construção, meus irmãos, dependeu principalmente na transformação da história física de Jesus, na história de um homem, na, 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 na mistura da historicidade dele com o assim chamado mito solar. O mito solar, meus irmãos, é a grande relação, é uma verdade infinita de bilhões de anos, que é a relação que existe entre o nosso planeta e o Sol, né? É a circulação do Sol em volta da Terra, ao redor do Sol, que nós estamos mostrando aí, e nós sabemos que existem 4 pontos clássicos dentro dessa trajetória, né? Dessa circunvolução que a Terra faz ao redor do Sol, que são os 2 solstícios e os 2 equinócios, né? Então, o fato é, meus irmãos, que quando começou-se a se criar a religião cristã, e como Jesus teria nascido realmente há um século antes, e não se conhecia qual era a data de nascimento dele, né? Esse é que é o fato. Dizem que as seitas cristãs comemoravam o nascimento de Jesus em mais de 100 datas diferentes. Ou seja, não se sabia exatamente quando ele nasceu. E aí, o qual foi lá pelo século III, né, o tal do Papa Júlio, né, estabeleceu por decreto lá papal que o nascimento de Jesus teria sido no dia 25 de dezembro. 25 de dezembro, que há mil né, e tantos anos atrás, 2000 anos atrás, casava exatamente com a época do solstício de dezembro. Data essa em que já eram, né, o solstício de dezembro, que para o hemisfério norte é inverno e para nós aqui marca o começo do verão, né? Mas para o pessoal lá do hemisfério norte, havia dezenas de religiões cujos salvadores do mundo eram comemorados o seu nascimento nessa data, né? E isso, segundo até se disse naquela época, que isso facilitaria a penetração do cristianismo na cultura do povo, porque o povo já comemorava
Adonis, já comemorava Baco, né, o deus do vinho, né? Aliás, nós continuamos comemorando isso, né? Na verdade, a comemoração que os brasileiros fazem do Natal é a Brumélia dos bacantes, porque você, no dia 25 de dezembro, você faz uma mesa farta, com muita comida, com muita bebida, porque aqui no Brasil ninguém entende o Natal sem comida e sem bebida, né? E eventualmente também presentes, né? E isso não tem nada que ver com o nascimento de Jesus. Na verdade, você está comemorando o Deus Sol, né? O Sol, os soles invictus, ou seja, o poder da energia solar, né? Que dá o crescimento das plantações, que faz com que tudo viva, com que haja a comida, que haja carne para o alimento, né? Que haja o vinho, e é isso que, infelizmente, nós brasileiros comemoramos. Fora aqui em casa, que nesse último Natal eu fiz a missa do Galo aqui, nós fizemos uma comemoração realmente para o Mestre Jesus. A maior parte dos brasileiros não fazem isso, né? Nem os próprios católicos, né? Quando muito assiste à missa do Galo depois que ela foi transmitida, né? E esse grande movimento, meus irmãos, é que faz compreender essa associação do mito solar com a história de Jesus, que faz a gente compreender por que, por exemplo, a data da morte de Jesus é uma data móvel. Como é que pode ser realmente a comemoração da morte de alguém se a Páscoa todo ano é numa data diferente? Se tivesse sido num determinado dia, esse dia teria sido anotado, teria ficado historicamente. Mas o fato é que a Páscoa, né? E obviamente que a morte de Jesus é 2 dias antes, né? Apesar do texto da Bíblia dizer que são 3 dias antes, mas é 2 dias antes, quando na sexta-feira santa, sagrada, Jesus teria sido crucificado, né? E no domingo, que é o domingo de Páscoa, ele teria ressuscitado. Mas o fato aí, meus irmãos, é que essa data é marcada através do equinócio e do calendário lunar dos hebreus, né? Que faz com que seja determinado aquele domingo, domingo da Páscoa, que era já comemorado por eles como a libertação do cativeiro dos egípcios. Então, no calendário cósmico, meus irmãos, o equinócio é, de março é o momento, então, que se indica que o Sol, pelo fato dele estar, se lá no solstício de dezembro, ele está mais perto do Sol, então seria o nascimento, aqui nesse equinócio ele vai começar a ficar o mais afastado. Então, quando chega no solstício de junho, né? Nós temos, inclusive, as comemorações juninas que comemoram o quê? O distanciamento da Terra do Sol. Então, aí você toma as bebidas quentes, toma o quentão, você faz fogueira à noite, ainda o pessoal ainda solta balão, inclusive nas cidades grandes, aí até correndo o risco de provocar incêndio e tudo mais. Mas são festividades que comemoram o quê? O afastamento da Terra do Sol, né? E é engraçado que a historicidade de Jesus, então, foi juntada nesse simbolismo, meus irmãos. Então, aí Jesus passou de uma pessoa histórica para um ser mítico, né? Porque ele se transformou, obviamente, não só num homem, mas no Filho de Deus, e hoje em dia as igrejas dizem que ele é o próprio Deus, né? E aí, meus irmãos, nós temos, obviamente, uma construção cultural que o responsável, o primeiro grande responsável disso tudo foi aquele personagem que dá nome à nossa cidade e ao nosso estado.
é a própria Madame Blavatsky diz que o criador do cristianismo é o apóstolo Paulo, né? Foi Paulo que, inclusive, não conheceu Jesus, então ele já começou a compreender que Jesus era uma figura muito maior do que simplesmente uma pessoa histórica, e eles foram ajustando as histórias dele com o calendário do mito solar, né? E isso tudo, meus irmãos, acabou gerando o nascimento do cristianismo, se afastando do judaísmo, né? Obviamente, se a gente fosse falar dos 2000 anos de história do cristianismo, nós teríamos muita, né, muita coisa para falar. Mas a história de Jesus realmente tem mitos, é, tem ícones muito importantes, né? Porque a beleza e a universalidade da história de Jesus começa com a própria Maria, né? Com a sua própria mãe, né? E até antes, até com a sua avó, né? Com Ana, né? A mãe de Maria, né? Porque isso tudo, meus irmãos, tem a ver com o grande simbolismo da figura feminina. As mulheres na Bíblia representam a, a alma, a psique, que recebe o influxo espiritual. E isso está presente em todo ser humano. Então, a importância teosófica de Jesus é que tudo que se fala sobre Jesus, na verdade, tem uma aplicação na nossa vida, meus irmãos, na vida de cada um de nós. E não tem a ver realmente com o Jesus histórico. Porque quando se diz que Ana, né, a, a avó de Jesus, não conseguia engravidar e ela faz uma promessa no templo, né, junto com Joaquim, né, e ela então é dedicada ao templo e ela fica grávida posteriormente e nasce Maria, né, Maria que depois é visitada pelo arcanjo, né, e aí ela é comunicada que ela seria a mãe do Filho de Deus. Inclusive que ele dá um nome para ele, que ele deveria se chamar Emmanuel, né? Não sei por que cargas d'água nós chamamos Emmanuel, que é o nome que o arcanjo disse para Maria que ele deveria ter, e nós chamamos ele de Jesus, né? Mas aí é uma história muito comprida para a gente abordar aqui. Mas aí o que está querendo se dizer é o seguinte, meus irmãos, a figura feminina, quando ela é visitada pelo arcanjo, isso representa que em cada um de nós há a possibilidade da conexão com um ser maior, né? Por isso que o próprio apóstolo Paulo disse que o Cristo em nós é a esperança de glória. Ou seja, aquilo que aconteceu com Jesus pode e deve acontecer com cada ser humano que desenvolva uma vida espiritual, né? Então, aquela sagrada família ali, né? Maria, José o carpinteiro, né? Que, né? Estava lá já, inclusive morando não tinha casado com Maria ainda, mas já estava morando com ela. Isso é uma tradição hebraica, né? Judaica. E ela aparece então grávida e ela diz: Eu estou grávida do Espírito Santo, né? E meses depois vai nascer a criança e nós vamos ver que isso tem uma aplicação, obviamente, iniciática, né? Madame Blavatsky escreveu um texto chamado Caráter Esotérico dos Evangelhos, aonde ela demonstra que os 5 grandes pontos, né, da vida de Jesus, na verdade, são pontos iniciáticos, é uma descrição das grandes expansões de consciência que cada um dos iniciados e, em última análise, cada um de nós, a cada um a seu tempo, vai acabar passando, né? Então, nós podemos
vê que essa história realmente tem detalhes muito estranhos, né? Que dizem que reis magos do Oriente, que um inclusive era astrólogo e tudo mais, começaram a se preparar para seguir uma estrela no céu para encontrar o nascimento dessa criança divina, né? E eles então se deslocam para levar presentes para aquela criança que vai nascer, né? Que obviamente nasceu pobre, mas que já imediatamente já não era tão pobre assim, porque quando ela nasce, já estão ali quem? Os reis magos, ou seja, os grandes iniciados já estavam ali para presentear a criança Jesus, né, que teria sido concebido de forma virginal, né, o que obviamente é algo que não é necessário de se discutir, que obviamente que Maria não teve Jesus por nenhuma manipulação genética, nem do Espírito Santo, nem coisa nenhuma. Na verdade, o que se representa com o nascimento virginal é que a alma, a psique, ela recebe, como a própria Maria disse, né? Cumpra-se em mim segundo a sua vontade. É como se o Atma, o búdico, né, o crístico descesse até a mente superior, que é representado por Maria, e a partir, inclusive, desse momento na história de Jesus, não se fala mais de José. José que representa aí, no caso, aquele carpinteiro representa, né, a mente concreta. Na verdade, Jesus é o nascimento de uma consciência totalmente espiritualizada, e o pai de Jesus praticamente não é mais mencionado na Bíblia. E Geoffrey Hodgson comenta que os hebreus, os judeus cabalistas que escreveram a Bíblia, estavam sob a orientação de mestres de sabedoria, para que eles usassem todos e qualquer ponto que eles tivessem acesso da vida de Jesus para simbolizar verdades mais profundas, né? Então, meus amigos, aquela criança que tem esse nascimento, né, todo, né, especial, né, é o que se espera, é o segundo nascimento que se espera de todos nós, de que Jesus, inclusive, falou, né, que nós temos que ter o nascimento do Espírito, né? Inclusive, nas passagens bíblicas relativas a isso, pergunta a Jesus, mas Jesus, como é que nós vamos nascer de novo? Nós vamos entrar de novo na barriga das nossas mães? E aí Jesus assim, poxa, mas vocês são rabinos, são pessoas aí estudadas, não sabem do que eu estou falando? Nascer de novo quer dizer você passar pela iniciação, ter uma expansão de consciência, receber realmente a consciência espiritual em você. E mesmo nos dias de hoje, as ordens esotéricas, quando a pessoa é iniciada, passa pela primeira iniciação, a pessoa passa a contar a sua idade de novo, né? Os maçons aqui presentes sabem disso. E o maçom do primeiro grau, ele tem 3 anos, que depois, como, né, companheiro, ele passa a ter 5 anos. Quando ele é mestre, ele passa a ter 7 anos, né? Então, são os renascidos, né? Inclusive, era para esses renascidos, né, essas criancinhas espirituais, é que Jesus falou aquela célebre frase, né? Vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, né? Não era simplesmente para meninada, para molecada, mas sim era para os iniciados, para aqueles que tinham nascido de novo, né? E ele disse mais, se a pessoa não tivesse a consciência de um menino, de uma criança, que ela não entraria no reino dos céus, né?
Então vejam bem, e Jesus, obviamente, tinha essa mensagem que era mais profunda para os seus iniciados, e para as outras pessoas ele falava com parábolas, né? Parábolas muitas vezes lá ligadas à vida do campo, à vida, né, na roça, lá dos pescadores, dos agricultores, né, pastores, que eram as pessoas que o seguiam de uma maneira externa, mas ele tinha os seus discípulos, né? Então o José, meus irmãos, desaparece porque aí tem um simbolismo. A mente concreta, ela tem uma grande limitação, enquanto que Jesus representa a consciência crística, né? Aquilo que nós aqui, teosofistas, chamamos de consciência búdica, né? Inclusive, aí por nessa própria imagem nós vemos ali uma cruz, né? Quem fez essa imagem aí, né? Pôs a cruz já no peito do menino Jesus, que ele vai ter a cruz, né? Segundo a história, lá na frente, quando ele morre. E nós temos essa ignorância realmente fantástica dos cristãos que não são realmente é, estudantes, né, do esoterismo, do simbolismo, que não percebem, meus irmãos, que a cruz não é um lugar de morte, né? Não é esse negócio que as pessoas colocam no cemitério, né? A cruz, ela representa a energia do sol, né? É a própria suástica que está aí no símbolo da sociedade teosófica, né? Que os budistas colocam em cima do coração do Buda, né? É a energia pulsante, quádrupla que vem do Sol, que é representada, foi representada na antiguidade como o catavento, como a suástica, né? E os cristãos representam na cruz, uma cruz geralmente de ouro, né? Porque o ouro é o elemento do Sol, então se representa o coração de Jesus, né? Transbordante. Então, a cruz, meus irmãos, não é realmente o patíbulo, não é o local da execução de Jesus. Na verdade, o local da exaltação da consciência de Jesus. Eu espero que a gente vendo aí os 5 pontos, isso fique mais claro, né? Porque nessa pesquisa teosófica que diz que Jesus viveu 115 anos, né? O Jesus histórico está mais de um século antes do que a história conta, né? E que ele realmente não teria sido executado à romana, como a Bíblia diz, né? Que Leadbeater diz que, inclusive, é um erro, são erros de tradução terríveis que tem lá nas passagens bíblicas, né? Lá no seu livro que fala do credo cristão, ele diz que lá onde estava a frase, né? Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, né? Foi crucificado, morto, desceu aos infernos, subiu, ressuscitou no terceiro dia. Aonde está lá a palavra Pôncio Pilatos? Leadbeater diz que o original lá, antigo, era Pontius Pilatus, que ele diz que quer dizer padeceu sobre a água densa, sobre a densidade, né? Provavelmente astral, isso é uma questão da iniciação. O indivíduo, quando é iniciado, ele sai no plano astral denso, inferior, né? E aí, a partir desse Pôncio Pilatos aí, que traduziram errado, que era Pontus Piletus lá, né? Não era nem Pontius, era Pontus Piletus, colocaram Pontius Pilatos, e aí chegaram na conclusão que Jesus tinha vivido na época desse governante lá da Terra Santa, os, que os invasores lá romanos, e que estavam lá tendo um governo sobre os hebreus, sobre os judeus, que Jesus seria dessa época. E aí depois, para os próprios
Romanos ficou interessante dizer que eles mataram Jesus, mas que na pesquisa teosófica indica, a pesquisa clarividente de Madame Blavatsky, de Charles Leadbeater, de Geoffrey Hodgson, no livro de G.R.S. Mead, né? E outros aí esoteristas, né? Que Jesus, na verdade, teria sido agredido e teria sido linchado pelos próprios hebreus. Não foi nada glamuroso, pelo contrário. Não teve a surra, realmente ele levou, mas ele teria sido lapidado, teria sido linchado e depois o corpo dele teria sido esquartejado e pedaços do seu corpo teriam sido pendurados em árvores, em postes, para que as pessoas vissem então que aquele pecador que dizia que era filho de Deus e o que tinha sobrado dele, né? Então, a indignidade da morte de Jesus foi um negócio muito pior do que acabou sendo contado posteriormente. Mas, se nós vamos realmente estudar isso, meus irmãos, de um ponto de vista esotérico, de um ponto de vista que se aplique a nós, enquanto buscadores, nós temos que ver os 5 pontos da vida de Jesus, que são o seu nascimento, o seu batismo, a sua transfiguração, a sua crucifixão e o seu ressurgimento, né? O seu ressurgimento da morte, né? E depois até também a sua ascensão, como as 5 grandes iniciações que todos nós vamos ter que passar, né? Então, a, a figura da Mãe Divina segurando o Mestre Jesus, que é cultuada, é foco realmente de devoção, é muito importante porque quando nós temos a devoção pela Nossa Senhora Maria, nós estamos tendo a devoção por um princípio que está dentro de nós. É o princípio da nossa mente superior, né? A mente abstrata, que é o ventre divino que vai receber essa criança divina, o Mestre Jesus. E esse nascimento será sempre virginal, ele não envolve o corpo, né? Quando a nossa mente disser para si mesmo, né? Cumpra-se em mim segundo a vontade, ou seja, venha até mim o Atma, né? Ou venha até mim o Cristo, o búdico, em nós, meus irmãos, vai nascer um novo ser. Vai haver uma transformação, isso é uma coisa real que é chamada de iluminação, de renovação, de samadhi, de satori, de moksha. Existem dezenas de nomes diferentes para essa transformação, essa iluminação profunda. E na história de Jesus, isso é representado, então, aquela criança mística, né, que vai surgir ali. Então, o nascimento do Cristo, o segundo nascimento, meus irmãos, é uma coisa que está por acontecer na vida de todos nós e que, infelizmente, não acontece na vida de todo mundo, né? Porque infelizmente, as religiões acabam se transformando no quê? Numa grande hipocrisia, que as pessoas falam de uma coisa, mas aquela regeneração, aquela transformação não acontece. As pessoas hoje em dia acham que é fácil ser um cristão, né? Hoje em dia as pessoas acham que ser cristão basta você sintonizar uma rádio, uma TV que tem lá um pastor ou um padre pregando e a pessoa se transforma em cristão, se converte. Para vocês terem uma ideia de quão difícil é ser cristão, meus irmãos,
A palavra cristão só aparece no Novo Testamento em 3 passagens. E Madame Blavatsky, no seu texto, ela diz que, na verdade, esse termo cristão, que vem de Christos, ou ungido, ou iniciado, vem do grego, e que, na verdade, o termo mais comum na época, que inclusive se colocava nas lápides, nas tumbas, né, era a palavra Crestos, né? Isso era acrescentado ao nome da pessoa, que quer dizer um bom cidadão, uma boa pessoa. E raramente se colocava no nome das pessoas o termo Christus, né? E quando é que Jesus, depois, obviamente, de ter crescido, de ter, né, ido para o Egito, ou fugido para o Egito, quem sabe foi até para o Oriente, ter estudado muito, mas ele volta, né? Então, o segundo grande ponto, o segundo grande momento na vida de Jesus é quando ele retorna para a Terra Santa com 30 anos, e ele então, ali ele passa, ele reencontra com seus parentes, né, as igrejas aí fazem de conta que Jesus não conhecia ninguém e tal, mas ele tinha os seus parentes, e o seu primo João Batista, ele pede que João Batista faça nele, cumprisse o dever iniciático dele de o batizar, né? E aí, João Batista, percebendo o quão espiritualizado era aquele seu primo, o Jesus, ele diz: Poxa, eu me sinto assim muito pequeno em te batizar, né? Porque você vai trazer uma bênção muito maior, vai batizar com fogo, enquanto eu só posso te batizar com água. Mas efetivamente, João Batista, que também era sacerdote, faz o batismo de Jesus, né, nas águas do Jordão, e isso obviamente que tem um simbolismo, porque é a partir daquele instante que a pomba do Espírito Santo baixa, né, e Jesus, naquele momento, ele passa a ser chamado Cristo. Ele se converte, ele se imiscui de toda aquela energia do Espírito Santo, e então ele passa a ser um homem santo, essa pomba do Espírito Santo, que obviamente representa um aspecto divino de intensidade muito grande, e ali realmente ele tem uma conversão tão grande, né? Essa chegada do Espírito Santo, que ele passa a ser chamado Cristo, e nesse momento também as investigações teosóficas dizem que nos dias subsequentes e nos anos subsequentes, os últimos 3 anos da vida de Jesus, ele passa a entregar o seu corpo para o instrutor do mundo, para aquele que dentro da fraternidade também é chamado de Cristo ou de Senhor Maitreya. Então, nós temos uma fusão da consciência de Jesus com um instrutor muito maior que ele, né? E aí realmente Jesus se, é, se empenha de uma filosofia, se bebe de uma fonte tão superior que ele passa a falar umas coisas assim, realmente tão transcendentais, que muitas pessoas até acham que Jesus estaria num surto praticamente psicótico, né? Porque ele passa a dizer que ele e Deus são um só, ele diz: eu e o Pai somos um, o Pai está em mim, vós estáis em mim, e todos nós estamos no Pai. Ou antes que Abraão fosse, eu sou, né? A conexão de Jesus passou a ser tão cósmica, e as instruções que ele começa a dar são tão profundas, né, que realmente as pessoas começam a segui-lo. É a partir daí que ele passa a fazer o seu colégio de discípulos. Mas, né,
nós temos que entender que isso era um grupo muito pequeno de pessoas, nem que fossem lá os 12 apóstolos, ou que tivesse um grupo maior de 70 ou de 500 pessoas que dizem que seguiam, assim, que era a plateia, né, tradicional de Jesus, mas era um grupo muito pequeno. Agora, a força, meus irmãos, do pensamento, né, desses mestres de Jesus, do Cristo, que estavam ali fundidos numa só consciência, essas ideias foram tão poderosas que elas ecoam até hoje. É essa a importância realmente fundamental de Jesus. O quanto que ele trouxe para esse mundo material a experiência espiritual da transformação, né? E quanto isso gerou realmente uma controvérsia, gerou uma reação contra ele, que ele sabia que o levaria à destruição, né? Porque realmente é fácil reconhecer os grandes gênios, né? Como Jesus, porque realmente os grandes, todos os idiotas, as pessoas que não têm realmente luz própria, se unem para combater, né? Esse ser iluminado. É estranho, né? Que ao invés de receber essa luz, né? É até uma passagem bíblica isso. A luz veio ao mundo, mas o mundo não reconheceu a luz. Na verdade, se pôs para destruir a luz. Então, os hebreus não reconheceram Jesus, os indianos não reconheceram o Senhor Buda, tocaram ele da Índia para que ele fosse mendigando, pedindo comida lá em direção ao norte da Índia, em direção ao Tibete, e o Mestre Jesus então foi destruído, né? Aquela história realmente estranhíssima, né? Todos aqueles eventos entre a última ceia que acontece na noite da quinta-feira até a ressurreição de Jesus no domingo, né, que ele havia sido traído e que Judas o traiu e que ele foi levado pelos soldados romanos e primeiro foi levado para o Sinédrio, né, que nada mais era do que a loja maçônica dos judeus daquela época, e julgaram Jesus, né, e o condenaram e mandaram ele para os romanos para que eles fizessem o que queriam com ele, e os romanos também o julgaram, né? E ele foi sentenciado, né, a ser chicoteado, chibatado e finalmente crucificado, né? Inclusive tem aquela famosa passagem que se ofereceu para a população, né? Vocês querem esse Jesus ou querem o Barrabás, que já está preso aqui, que era outro líder popular, e a população? Não, nós queremos Barrabás. E aí que realmente danou de vez a história de Jesus. Mas aí, meus irmãos, a partir daquele batismo, já não é mais Jesus, é Jesus Cristo. O Cristo que tem esses quatro aspectos aí: histórico, cósmico, mítico, místico, né, iniciático, que eu não tenho aqui espaço para falar de tudo isso aqui hoje, mas recomendo a vocês que vocês leiam a, o livro Cristianismo Esotérico, né, ou Os Mistérios Menores, de Annie Besant. Procurem esse livro, leiam, que vocês vão ter todas as informações sobre esses diversos aspectos. Mas o fato é que naqueles 3 anos Jesus foi pregando, né? Foi formando um séquito de seguidores, e ele começa então a fazer milagres, né? Começa a curar, e ele sempre invocando o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, a multiplicar os pães e os peixes e alimentar, né, milhares de pessoas, a curar os cegos, paralíticos, né? E aí tem esse momento, meus irmãos, a transfiguração de Jesus, um episódio estranhíssimo que durante a noite os discípulos viram lá onde Jesus estava um grande clarão, e estava lá
Jesus acompanhado de figuras históricas, banhadas também em luz, Moisés, Elias junto com eles, e eles ficaram realmente embasbacados com aquela cena que é descrita na Bíblia, que obviamente que esse banho, esse transbordamento de luz aí que aconteceu é uma expansão de consciência, é uma iniciação, que Jesus ganhou, e ele se unindo e na presença de figuras que obviamente não estavam encarnadas, mas que eram mestres do passado, né? Moisés, Elias ali com ele, que representa que a consciência dele ganhou um outro nível. Essa iniciação, né? Se o nascimento físico é a purificação, né? Ou a entrada na corrente, que o indivíduo passa a fazer parte, inclusive, da própria fraternidade branca ou da comunhão dos santos, né? A segunda iniciação, aquele banho no Rio Jordão, essa purificação e a descida do Espírito Santo, representa o domínio das emoções ou do corpo astral, e esse terceiro episódio culminante, a transfiguração, ela representa a iluminação da mente. É a mente realmente do indivíduo atingindo a plenitude que vai levá-lo, né? E isso, obviamente, que não precisa acontecer numa mesma encarnação. Obviamente que Jesus já tinha passado por alguma dessas iniciações em vidas anteriores. A Bíblia tem o histórico de Jesus de vidas anteriores, porque a historicidade de Jesus contada na Bíblia tem lá as genealogias de Jesus, que fazem o histórico dele retrocederem a Salomão, a Davi, ou seja, personagens de extrema sabedoria do passado, e se diz que Jesus teria sido o personagem bíblico de Josué numa vida anterior, porque a pessoa não chega nesse nível da noite para o dia, meus irmãos. É realmente uma construção. E toda essa bênção, essa descida do Espírito Santo, essa iluminação da transfiguração, representa realmente aquilo que vai ser a culminação do progresso coletivo da humanidade, quando a mente humana realmente adentrar no reino espiritual. Então, o poder, o carisma de Jesus, que pode ser sentido até hoje, esse culto, mesmo que seja externo a Jesus, provém das energias que ele gerou com tanta intensidade naquela época, com essas expansões de consciência. As instruções de Jesus, que trazem, obviamente, instruções morais e trazem também um nível esotérico muito grande para quem estuda, ainda são reverberadas até hoje e valem a pena serem estudadas porque têm realmente verdades profundas, são instruções que levam a vida da pessoa para o bem, para a prática da fraternidade, do perdão. Isso não pode ser esquecido de forma alguma. Mesmo quando Jesus ali chega no templo, né? E vê aquele pessoal trocando dinheiro ali, vendendo coisas ali na frente do templo, que ele roda aquela baiana e expulsa os vendilhões do templo. Mesmo assim, ele demonstrava o poder, né, profundo que ele tinha, a ponto de ele dizer que se aquele templo fosse destruído, ele o reconstruiria em 3 dias, né? Como é que pode uma declaração dessa? Obviamente que ele queria dizer que se ele fosse morto, né, ele obviamente ressurgiria como um corpo espiritual, porque obviamente que o templo físico ele não ia reconstruir em 3 dias, né? E chegando naqueles pontos culminantes da história de Jesus, ele com seus discípulos,
e obviamente que os 12 discípulos representam, tem que representar alguma coisa que está nas nossas vidas. Muitos estudantes dizem que os 12 apóstolos representam, na verdade, as 12 grandes energias zodiacais, são os 12 tipos humanos, que estão ali presentes, né? E aquele grande traidor que haveria de, né, o entregá-lo por meras 30 moedas, que seria o Judas, representa o signo de Escorpião, que rege a parte sexual que é a grande traidora do ser humano, porque é a manifestação material da energia divina do Espírito Santo, se manifesta nos seres através da sua capacidade procriativa, regenerativa, que nós assim mal controlamos, né? E que realmente tende a nos trair se a gente deixa essa parte sexual correr solta. Nós saímos da verticalidade e podemos entrar até na horizontalidade, né? E dizem que Judas era o tesoureiro também de Jesus, né? E queria que Jesus assumisse uma postura mais de líder político e tudo mais, o que Jesus não queria fazer. Ele disse várias vezes que o reino dele não era desse mundo, né? E quando perguntava de Jesus sobre dinheiro, sobre imposto, ele dizia: olha, o que é dos romanos vocês dão para os romanos, e o que é de Deus vocês dão para Deus, separando muito bem o mundo espiritual do mundo material. Mas esse grande momento, né, culminante que a gente acabou de comemorar aí na Semana Santa, né? Jesus faz aquela última ceia que ficou chamada de a Santa Ceia, né? A última ceia em que ele abençoa o pão e o vinho e, obviamente, para o cristianismo ele institui a descida, né? Eucarística, né? A ação de graças que traz a bênção espiritual de Deus até esses elementos que são consagrados. E a partir dali foi só ladeira abaixo, né? Porque aí ele chega no momento mais difícil, né? E é o momento mais difícil na vida de todo iniciado, que é a quarta iniciação, que é a crucifixão, a crucificação. E esse momento que todas as pessoas imaginam que é um momento de morte, na verdade, meus irmãos, é a morte mística. Ou seja, é o abandono da materialidade que fica ali em cima da cruz, mas é a expansão da consciência, onde, né, a consciência vai para, né, após aquilo que é chamado a morte de Jesus, ele baixa no astral, no chamado inferno, visita ali os mortos que estão ali, inclusive presos nesse baixo astral, e ele vai galgando uma situação do quê? De crescimento espiritual. A morte, supostamente, do corpo físico dele ali, não é a situação, meus irmãos, porque provavelmente Jesus passou a nos mistérios egípcios, para onde ele foi, que a Bíblia diz que com 4 anos ele baixou ao Egito. Ele deve ter passado os mistérios de Osíris, a osirificação, inclusive, em uma daquelas grandes pirâmides lá, onde o indivíduo é envolvido em talas, como se fosse uma múmia, é colocado óleo santo no indivíduo, ele é levado para dentro da grande pirâmide, que é, na verdade, uma máquina iniciática, né? Aquele óleo, aquelas talas, mais a energia da pirâmide, a pessoa tem uma grande expansão de consciência, e infelizmente isso ficou representado na iconografia cristã, apenas o sofrimento de Jesus ali,
sofrimento físico, né? Esse padecimento, né? Os especialistas dizem que o cristianismo fica preso na situação do luto, quando todo iniciado sabe que a iniciação ela é uma morte, é uma transformação para uma situação mais ampla, uma expansão de consciência. Então, a cruz como símbolo do sol, meus irmãos, nos demonstra que Jesus, então, que tentou, inclusive, afastar, né, esse cálice amargo, né, dessa experiência que ele se sentia abandonado pelos seus seguidores, abandonado pelo próprio Deus, né? E ele disse, né, afasta de mim esse cálice, né? Mas porque os homens não sabiam o que estavam fazendo, o crucificando, mas todos os iniciados da história passaram por essa quarta iniciação de uma maneira ou de outra. Todo iniciado da quarta iniciação, ou arratado, ele é perseguido, né? Por exemplo, Madame Blavatsky era dessa quarta iniciação. E ela foi também perseguida, foi tocada para um lado e para o outro. Blavatsky vivia praticamente como, né, uma nômade, né, mudando de cidade, de país, indo de um lado para o outro, porque todo lugar que ela começava a falar a sua sabedoria, ela era perseguida, né, e outros iniciados, né. Então, essa descida de Jesus ao inferno, meus irmãos, essa peregrinação que ele faz pelo baixo astral, né? Que aí, obviamente, que a gente pôs alguma coisa artística aí, né? Porque nós vemos que muitos seguidores de Jesus, séculos depois, fizeram tantas atrocidades, né? As cruzadas, guerras, né? Tantas coisas negativas, citando o nome dele. É realmente uma desgraça que o baixo astral esteja tão cheio de pecadores, como a gente vê até os dias de hoje. A guerra não terminou até hoje. Então, essa baixar ao inferno e depois subir ao céu, meus irmãos, e finalmente essa ressurreição que se dá, né, no domingo pela manhã, que Jesus sai ali da tumba. E aí, meus irmãos, se aproxima, depois dessa crucifixão, a ressurreição, né, da tumba, que em muitos mistérios iniciáticos que são realizados até hoje, há essa ressurreição da morte. Jesus não foi o único que escapou da morte, dessa forma. Muitos outros grandes iniciados, diariamente, esses rituais são realizados no mundo todo, né? Os cristãos aqui não pesquisam, não estão sabendo o que acontece, né? Que vencer a morte é uma característica do grande iniciado. E aí, passado algumas semanas que Jesus ainda teria se comunicado espiritualmente com seus discípulos, ele vai, né? Mesmo que ele estivesse com as chagas que ele apresentava da crucifixão, né? Mas ele vai para o quê? A sua ascensão. É quando o indivíduo, a ressurreição e a ascensão, né? Mesmo que os discípulos duvidassem que era ele mesmo, porque eles viram ele morrer, mas isso mostra que é um homem tão renovado que ele passa a viver realmente como um ser puramente espiritual. É o ser que ascende, né? E lamentavelmente se chamam aí determinados mestres de mestres ascensos, né? Mas a ascensão de Jesus, que na Bíblia é contada que ele sobe aos céus numa carruagem de fogo, né? Que é obviamente uma figura de linguagem, mas é exatamente isso, meus irmãos. É o mestre Kuthumi, nas suas cartas, ele diz que no final há um mistério do fogo a ser descoberto.
é a subida para o logo solar, para a chama eterna, né? Então nós todos, meus irmãos, temos que passar por esse ordalho, né? O que aconteceu com Jesus é o que está previsto para acontecer, guardadas as devidas proporções, com todos aqueles que seguirem o caminho iniciático, o caminho da, da purificação, o caminho do segundo nascimento, o nascimento da consciência crística, da consciência búdica, intuitiva, a descida do próprio Atma, né? Que é como Maria disse, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Jesus também fazia a vontade do Pai, então é isso que é esperado de todos nós. E que deixo aqui a minha mensagem final, que o Cristo Redentor que está lá sobre o Rio de Janeiro, uma cidade tão pecaminosa e sobre o nosso país tão violento, tão desigual, meus irmãos, mas que o não só o Cristo histórico, meus irmãos, mas o Cristo cósmico e o Cristo que está dentro de nós, que nós possamos fazer os atos de fé, né? O ato de fé que é você cumprir aquilo que Jesus ensinou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nos amar, amar o nosso próximo, amar os nossos inimigos, aqueles que nós não reconhecemos como a parte do nosso caminho e, meus irmãos, viver realmente como cristãos convertidos, porque cada um de nós vai ter que passar por todos esses pontos realmente que Jesus passou. Então, meus irmãos, eu deixo aqui a, essa mensagem final. Jesus se transformou num adepto, né, ou a seca, o mestre de sabedoria, reconhecido pela própria Madame Blavatsky, né? E isso só vai acontecer na vida seguinte dele, quando ele reencarna como Apolônio de Tiana. Apolônio de Tiana, que é um personagem que fazia todos os milagres, tinha todas o poder de cura, o poder da ubiquidade, o poder da instrução que o Mestre Jesus tinha, né? Então era isso, meus irmãos. Eu agradeço muitíssimo a paciência de vocês. E se tiver aí alguma pergunta, alguma coisa que a gente possa trocar, vamos ter aí, quem sabe, alguns momentinhos aí para a gente conversar. Muito obrigado. Excelente palestra, como sempre, né? O Osmar sempre traz temas assim profundos Obrigado. e para a gente refletir bastante. Irmãos, podem abrir os microfones, quem gostaria de perguntar, contribuir com alguma coisa, agradecer, fiquem à vontade. Fazer uma pergunta difícil aí, né? Porque tem dois padres aí na sala aí, ó. Tem o padre Ismael, Isso, tem ó, o tá cheio. padre Heitor, olha só, tá cheio. Tem diaconisa da igreja, né? Quem sabe eles fazem uma pergunta aí difícil para a gente pensar. Olá, Parabéns, viu, Osmar? Parabéns. muito obrigado. Muito Muito como obrigado, irmã sempre. Irma. Muito Obrigado. obrigado. Conseguiu o silêncio aí da turma aí? Gratidão, irmão. Como sempre, você sempre trazendo imagens, explanações maravilhosas. Muito Gratidão. obrigado, querido. Muito obrigado. Isso aí é uma habilidade sua. E aí, meus irmãos, cadê as perguntas?
Perguntas ou intervenções aí? Outras? Tá todo mundo satisfeito? Então eu fiz aquele milagre lá que Jesus fez, né? Que tava lá ele com a multidão lá, só uns pãezinhos, uns peixezinhos e ele alimentou todo mundo. Só pode ter alimentado a multidão com as palavras dele, né? Porque os pães e os peixes, obviamente, que não davam, né, para alimentar tanta gente, né? Ai, ai. Fala aí, irmão. A Irma já tá mandando um ai ai aí, essa a pessoa que não fala ai ai é porque Sabe o que é, Osmar? Eu tenho assistido a vida de Jesus, né? Então eu vi que teve uma hora em que o povo aumentou, aquela multidão aumentou cada vez mais. Então um dos discípulos disse, eles vieram por causa do pão e do peixe. Eles, né, não entendiam a mensagem de Jesus. Então, aquela parte ali atrapalhou bastante, né? Com tudo que fazia o milagre, não fazia muita diferença. O povo começou a ficar, como é que se fala, revoltado e descrente, enfim, virou muita confusão. Isso daí gerou confusão. Então, como tudo foi por conta da falta de compreensão mesmo do povo, para poder tudo correr dentro de um clima, né, mais tranquilo. É isso daí. Eu sei que não sei se você viu essa parte aí que está na Bíblia. tem uma outra passagem de Jesus menos propagada que ele diz assim: pobres sempre os tereis. Então Aham. veja bem, a evolução das pessoas, cada uma está num nível evolutivo diferente. Aquilo que Jesus atingiu, né? Obviamente é fruto de muitas encarnações que ele foi se aperfeiçoando. E a gente vê que não adianta, não basta ter uma pessoa santa, né? Ela até mostra o caminho, ela é um hierofante, ela mostra o que é sagrado, mas as pessoas têm que trilhar, né? As pessoas têm que viver uma vida santa. E aí nós vemos que a teologia transformou Jesus, né? Ao invés de mostrar ele como mais um profeta, mais uma pessoa que apresentou Deus para os homens, né? Porque Jesus foi um grande pontífice, né? Inclusive essa que é a diferença entre o profeta e o sacerdote, né? Porque o profeta apresenta Deus para os homens, né? Através das suas revelações. E o sacerdote, ele apresenta os homens a Deus, porque ele, com aquelas palavras, ele liga, ele religa as pessoas até o divino, e nós vemos que os ritos que as igrejas instituíram, como a própria missa, né? Porque Jesus não disse, olha, façam a mesma coisa que eu estou fazendo aqui todo domingo, né? O ritual eucarístico já existia há séculos antes. Agora, Jesus tinha uma santidade tão grande que qualquer elemento, né, que ele pegasse, que ele dissesse, olha, isso aqui está bendito, estaria realmente santificado, porque ele já havia fundido a consciência, né, dele com o divino. Agora, a população, né, o Krishnamurti também disse isso no final da vida dele, e depois de 50 anos dando palestras, dando conferências, ele dizia assim: quantos realmente que se transformaram baseados no que eu disse ou na sua própria experiência? Porque a gente fica esperando milagres, né? A evolução é uma coisa lenta, progressiva, que acontece durante muitas encarnações. A gente vai aperfeiçoando
uma coisa de cada vez, a evolução não dá saltos, né? Os próprios discípulos de Jesus tinham defeitos muito crassos que ele mesmo demonstrou várias vezes, né? Chegava ali pro apóstolo e falava assim: olha, tá vendo essa água aí? Anda sobre essa água aí. Ele falou: não, mas se eu pisar aí, eu afundo, né? Ele falou assim: não, mas para você é um homem de pouca fé, por que que você não vai? Aí ele mesmo foi e andou sobre as águas, né? Porque a santidade dele era tanta, né? Mas o outro não conseguia, né? E no final da vida dele, ele foi ficando muito triste, porque ali no Getsemane de Jesus, ele rezando, orando, quando ele viu todos os apóstolos estavam dormindo, né? Na verdade, a humanidade está dormindo assim, né? Porque não é capaz de pegar o exemplo de Jesus e praticar, né? A gente pratica alguns ritos, as pessoas se benzem aí, fazem o sinal da cruz, né? É sobre si mesmas, compram uma correntinha, compram uma joia, alguma coisa assim, vai na igreja de vez em quando. Agora, viver aquela vida que Jesus realmente pregou, alguns poucos, né? Alguns poucos santos, né? Que realmente vivenciaram. Então, é muito difícil. Então, a gente vê que essa história do Jesus tem uma coisa muito esotérica, que é para É, poucos realmente, né? Não obrigada. é, não consegue se converter multidões, né? É, Não, só com a palavra. A pessoa precisa viver, né? Precisa vivenciar essa sabedoria, né? obrigada, bem. Então é isso, meus irmãos. Agradeço uma vez mais aí a paciência de vocês. Espero que fique alguma reflexão e que a gente possa estudar mais, né? Porque é um assunto apaixonante que cada vez que a gente aborda, a gente vê mais aspectos que a vida de Jesus tem muito a ver com a nossa cultura e esses irmãos que tentam viver uma vida de meditação, de oração, de penitência, realmente vão ter a sua recompensa conforme vai passando as encarnações, né? E nós não devemos esperar milagres. O milagre, na verdade, é uma coisa que é uma transformação que tem explicações espirituais, mas que o salto na vida da pessoa realmente não acontece. Cada um de nós vai lapidando a sua pedra bruta aos pouquinhos, e a nossa alma é que vai colhendo o perfume desse processo, e é assim que vai proceder. E o legal é a gente ter esse grupo, essa loja reunida que a gente vai trocando informações, vai trocando experiências, cada um com o seu campo de conhecimento. E isso é que é importante, a gente estar assim congregado aqui, assim como Jesus se congregou com os seus apóstolos, os teosofistas nas suas lojas, os maçons, os Rosa-Cruzes, os espíritas. Cada grupo desse que estuda a espiritualidade, ele está aperfeiçoando o grupo e, no final das contas, a humanidade no somatório geral de tudo. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigada. No chat temos agora Henrique Cesarete. Não estou conseguindo ver todos aqui. Bom, vou começar aqui em cima. Henrique Cesarete, palestra maravilhosa. Parabéns, irmão Osmar. Gratidão. Rosa Maria, adorei. Osmar, parabéns. Márcia, parabéns. Excelente palestra, irmão Osmar. Tem mais? Graça Horta.
Graças à horta, excelente palestra, irmão. Gratidão. Heitor, grato pelos ensinamentos, querido irmão Osmar. Excelente palestra. Tiago, eu não entendi aqui. Tiago é o convidado do Alex, do Alexandre. E é isso no chat. Os agradecimentos ao irmão Osmar e parabenizando, né, pela excelente palestra. Irmã Samira. Na semana que vem, nós vamos ter palestra presencial com o irmão Carlos Conte, que vai falar sobre os mistérios do número 7. Convidamos a todos a estarem presentes na Instituição Teosófica Pitágoras, às 19 horas. Gratidão, irmã. Então, já que não temos mais perguntas, nada a acrescentar, vamos encerrar então com o mantra da unidade, irmãos? Podemos encerrar? Agradecendo mais uma vez ao irmão Osmar pela excelente palestra e a todos os irmãos presentes. Vou encerrar com o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada ato. Ó luz oculta que brilha em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz. Que todos tenham paz, que todos sejam felizes, que todos tenham paz e que todos sejam muito, muito felizes. Om Shanti, Shanti, Shanti. Boa noite, gratidão a todos os irmãos.